a gente entra na casa, né? A participação deles no ambiente. Então, é muito importante que, para quem coordena qualquer ala que seja da casa, né, tenha essa compreensão do trabalho espiritual que é feito nela, né? Eu acho que é muito importante. Dá para linkar isso aí também com esse texto com os outros dois textos, né? O 8 e o 9, né? Fica bem claro da onde vem a escola aí, né? A escola espiritual vem do plano espiritual, já é um plano espiritual para que na Terra, principalmente no Brasil, quando foi fundada a Casa Espírita em São Paulo. Isso. 1836, acho, né? Isso. Meus irmãos, existe uma coordenação espiritual na casa. Muito Isso. clara. Muito clara. Tem equipe de trabalhadores encarnados e tem equipe Desencarnados. espiritual, que é a equipe que coordena o trabalho da casa. Nem pensa que tu está sozinho. Isso realmente é uma ilusão infantil, né? Há uma coordenação espiritual na casa, que o trabalhador deve, através das preces e das reflexões matinais, buscar essa orientação. Esse é dois pontos interessantes, do Jackson e do Almir, muito bem colocado. Aliás, está bem claro aqui, né? Entreguemos a direção geral do núcleo, aqui embaixo, ó, a última frase, Espírito ao Divino Mestre, a videira de luz, pois somente ele possui os recursos suficientes para conduzir. É exatamente isso. Exatamente isso. Onde estiverem reunidos dois ou mais em meu nome, lá eu estarei. Casa espírita é tranquilo. As reuniões mediúnicas, então, é um negócio impressionante. Olha, só se tu for um poste que tu não percebe, entende? Que a mediunidade, a espiritualidade está ali, junto contigo, trabalhando. É uma equipe só, tá? Encarnados e desencarnados. Uma equipe só. O que mais? Vamos lá, quem mais gostaria de observar aí? Yolanda quer observar? Patrícia? Gilmar? Gilmar, tu que tem sensibilidade, uma sensibilidade bem assim, bastante apurada, o que tu destacaria aqui nesse texto? A possibilidade de, não só da questão de se colocar em trabalho em equipe, né, mas também de compartilhar, né, com todos, que seja numa casa espírita, que seja numa igreja, que seja em qualquer atividade em grupo, né, compartilhar os conhecimentos e compartilhar o momento que todos estão juntos e respeitar. Acho que principalmente o respeito entre todos, né? Indiferente de ter divergências de opiniões, que isso é natural, né? E faz a gente progredir para frente, né? Mas respeitar e auxiliar, né? As pessoas que estão conosco com um grau de dificuldade maior ou menor, né? Mas sempre um amparando o outro. Eu acho que trabalho em equipe, no meu ver, né? Principalmente em algumas questões ao qual nós estamos envolvidos, né? É um dar amparo ao outro, né? Eu acho que nós fazemos isso com muita frequência, né? Aqui tem uma observação interessante aqui no que o Gilmar trouxe, meus irmãos. Tem uma mensagem do Bezerra de Menezes muito legal que ele né, dá a linha de trabalho na casa espírita. Ele fala união e unificação. Nós estamos unidos pelo Evangelho e pela doutrina espírita Kardec e Jesus, unidos nessa doutrina. A linha é essa. E unificados numa bandeira. Olha só, adivinha qual é a bandeira? Para da caridade e não a salvação. Prática da caridade. Acabou, não tem outra coisa. Então não tem discussão. Não tem briga, não tem discussão. Se a gente tem que competir entre nós, é quem faz mais caridade. Mas aquele ponto doutrinário, aquele detalhe, dá o passe sentado, dá o passe na maca, dá o passe em pé, dá o passe coletivo. Não importa isso. O que importa é caridade, tolerância
bondade para com todos, perdão das ofensas. Isso é o que nos une, que nos unifica. E a união é feita no Evangelho e no Espiritismo. Ah, mas peraí, eu achei uma coisa bacana aqui lá no budismo tem uma coisa bacana. Não tem. O Espiritismo ele tem a sua própria linha de reflexão e não se traz nada para dentro a mais, meus irmãos, sabe? Eu demorei para entender isso. Imagina se cada vez que um chegar na casa trazer uma novidade. Ah, não, mas eu tenho aqui a cromoterapia bacana. Ah, mas a masoterapia bacana. Vamos trazer aqui também. Ah, os florais. Ah, vamos aqui, eu fiz uma aula de Reiki, eles têm uma técnica lá. Não precisa. O Espiritismo não precisa de nada disso. Ele tem a sua própria linha de trabalho, ditada pelos espíritos. Tá? Então, nós não precisamos trazer nada. Tem tudo dentro do Espiritismo que a gente precisa. Tudo. Tem tudo. Então, a gente tem que entender isso. Né? Então, a nossa linha é Evangelho e Kardec, unificados pela prática da caridade. Ponto. Ah, mas a minha casa faz sopa. Ok. A outra casa distribui roupinha. Ok. A nossa casa tem uma turma de visita ao asilo. Ok. A nossa casa tem 3 semanas de texto espiritual. 10. Cada casa tem a sua... tem uma vocação. A nossa casa tem uma vocação para cuidar dos transtornos mentais. Marcelo, Diga. só para complementar o que você estava falando, na verdade, todos nós somos guiados pelos espíritos, que são eles que nos orientam o que é melhor para cada casa, como você estava explicando, né? Nós vamos fazer uma casa para o Evangelho, a outra casa vai ser uma casa mais de mediunidade, a outra casa vai ser mais para curas espirituais. Na verdade, são os espíritos que nos orientam, né? Tudo isso que você estava falando é tudo orientação espiritual. Independente do que você acredita, independente de outros métodos, como você estava comentando, vão fazer reiki, fazer cromoterapia, mas é que, na verdade, são os espíritos que estão nos orientando, né? Sempre. Agora, veja só, eles não vão dizer para eu não fazer ou fazer. Eu vou fazer, vamos fazer uma reunião aqui administrativa, vamos fazer aqui uma pastelada para levantar fundo para casa. Vamos consultar os espíritos para ver o que eles dizem. Eles não vão responder nada. Tem tarefas que são nossas e tarefas que eles nos orientam. Então, eles não vão dizer, nós vamos dar o passo na máquina, o que vocês acham? Eles não vão dizer nada. Nós temos que analisar, debater entre nós, escolher. Mas a gente tem uma linha de trabalho, que já está lá determinada nos livros, e quando os espíritos, o plano espiritual se manifesta preferencialmente para dar orientações morais. Orientações morais. Tá? Eles nunca vão fazer a parte que nos cabe. Organização, planejamento estratégico, captação de novos trabalhadores, organização de grupos de estudo. Eles não vão fazer isso para nós. Ou algum recado particular, ou alguma dúvida que tu tens. Essa questão, eu ia entrar nessa questão agora. Agora, como você vai... Eu sei que cada um, né, tem o seu anjo da guarda, a gente vai ter uma orientação, enfim, independente. Mas se você acha que você está administrando uma casa corretamente, como é que você vai ter essa percepção de que se você está fazendo tudo corretamente? Se os espíritos vão te orientar moralmente, certo? Isso. Mas para você administrar um centro espírita, como você vai... como é que eu vou dizer, meu Deus? Como você, Marcelo, um exemplo, vai saber que se você está fazendo o correto, se é o certo. Está com o evangelho aí? Tu está com o teu evangelho aí? Tenho. Evangelho sobre o Espiritismo? Pega Sim. ele, por favor. Sim, está aqui na mão.
capítulo 20. Capítulo 20. Item Capítulo capítulo 20. 20, item 4, missão dos espíritas. Peraí, deixa eu achar aqui. Item 4, missão dos espíritas. Item 4? Achei. Missão dos Espíritas. Bem no final desse item, Tá. tem assim, escrito assim, ó. Responderemos? Perguntareis. Ah, tá. Achou? Pode ler para Sim. nós, por favor? Perguntareis: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que se seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam os espíritos dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão distribuídos. Esse é o Resposta já critério. Esse é o critério, tá? Esse é o Sim. critério. Não tem outro critério. Esse é o critério. Eu posso fazer tudo o que eu quiser dentro da casa espírita, mas eu tenho que obedecer esse critério. Entendi. Esse é o critério. Ah, mas como é que eu vou organizar uma casa espírita? Existe um manual da FEB, né, para tu organizar uma casa espírita. Assistência espiritual, o que tem que ter? Palestra, passe, conversa fraterna, evangelho no lar. Tem tudo organizadinho, direitinho. É só a gente fazer. Os roteirinhos estão tudo pronto. Ah, como é que eu vou fazer a reunião mediúnica? Tem tudo, como é que tem que fazer, tudo certinho, tudo direitinho. É só fazer. Tá, Deise? Respondi? Sim, Marcelo. Beleza. Então, gente, o que mais? Alguém gostaria de fazer mais um comentário? Jonathan, Maitê, Dandara, tu que trabalhou na Casa Espírita, Dandara, algum comentário? Posso comentar? Por Posso favor. comentar? Sim. E assim, ó, tá, Marcelo, tu administra ali, né? E os espíritos, eles nunca vêm dizer, não, alguma coisa para engrandecer, para dizer, não, ó, vamos aumentar, vamos fazer isso. Eles vêm e fazem isso também, sabe? Ah, não, vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer uma filial, vamos, sei lá, alguma coisa nesse gênero de aumentar, A de orientação abranger, sabe? é melhor casas menores, é preferível 10 casas com 20 trabalhadores do que uma com 200. Percebe? A recomendação é essa. É melhor 10 casas com 20 trabalhadores, cada casa, do que uma com 200. Quando a casa está indo bem, ela cresce sozinha. Ela cresce. Por quê? Porque aquilo que nós acabamos de ler aqui, que a Deise leu, acontece. As pessoas vêm atrás de orientação, de acolhimento, de explicação para suas dores. Se tu consegue fazer isso, a casa cresce automaticamente. Nós não precisamos fazer propaganda, nós não precisamos divulgar para encher a casa, não precisamos fazer isso. Nem é recomendável que se faça. Tá? Então, não precisa fazer isso. Eu entendi. É o trabalho Mas bem feito. A orientação do plano espiritual é o seguinte: na medida que a equipe se qualifica e se especializa, vem trabalho. Não precisa pedir, o trabalho vem. Os espíritos encaminham as pessoas para lá. Vou dar um exemplo.
A nossa casa tem uma preferência por trabalhar com transtornos mentais, depressão, pânico. A gente tem uma expertise em cima dessa área. Os médicos mandam... Tem médico psiquiatra em Blumenau que atende o seu paciente de depressão e diz: vai lá na casa espírita, vai lá naquela casa lá do Hospital Central. Manda lá. O cara liga: o meu médico mandou aqui. Ah, tá bom. Então vem. Ele manda. Ele sabe que tem um tratamento, ele sabe que tem um trabalho e ele manda. Entendesse? Por exemplo, fomos convidados essa semana pela Associação Médico Espírita de Blumenau para participar de um grupo de apoio ao luto e à tentativa de suicídio. O grupo vai se reunir às quartas-feiras, às 19h30. Meu Deus do céu, bem no horário da nossa assistência espiritual. Meu Deus. E eles sabem que nós estudamos esse tema. Eles mandaram o convite. Nós estamos no grupo. Mas eu não posso participar, porque o horário dele é o horário da assistência espiritual. Mas nós vamos conseguir gravar, né? Estou interessado em participar desse grupo e representar a nossa casa. Podem pensar, se alguém estiver interessado, fala comigo. Temos uma vaga de trabalho online, todas as quartas-feiras, 19h30, Associação Médico Espírita de Blumenau, grupo de ajuda para luto e tentativa de suicídio. Tá? Baita trabalho. A gente tem um estudo sobre isso bastante grande, mas eu preciso de alguém para mandar lá. Diga. Mas isso, querendo ou não, isso já é uma forma, os médicos nessa associação, isso já é uma forma de mais gente conhecer o espiritismo e a casa aumentar. Né? Essas formas, isso, né? Então, se o trabalho é bem feito, a casa avança. Se o trabalho é mal feito, meu amigo, os espíritos fecham a casa. A casa fecha. Nós não precisamos nem... A casa fecha. O espírito fecha. Eu vou dizer mais para vocês. Se tem um companheiro trabalhando errado, que ele está atrapalhando a casa, ninguém precisa pedir para ele sair. Ele vai sair sozinho. O espírito tira ele. Se eu já vi, nessa casa eu estou há 12 anos, sabe? Já vi isso acontecer várias vezes. Começa a fazer besteira, começa a pisar na bola, ninguém precisa pedir para o cara sair. Vai acontecer alguma coisa que ele vai dizer: meu Deus, não posso ir mais. Pede para sair. Que a coordenação não é nossa, é do plano espiritual. Né? Então, é um trabalho interessante. Muito bem. Mais alguém? Dandara, tu quer comentar, Dandara? Tu que já é uma trabalhadora. Dandara ajuda ali na turma da evangelização? Sim, para comentar, né, Marcelo? O que eu posso dizer, assim, do pouco que eu fiquei, assim, desses, 4 anos, que eu já estou na casa, assim, né? Mesmo fora essa pandemia, mas, enfim, com as crianças ali, junto com a Regina. Olha, eu posso dizer que, no mesmo tempo que eu ajudei a Regina a ensinar as crianças sobre a vida de Jesus, ao mesmo tempo eu aprendi também muitas coisas. Tanto, assim, com as crianças, do que com a Regina junto, sabe? Porque, realmente, se a gente parar para olhar e para pensar, as crianças, elas, mesmo ela não tendo estudado sobre a vida de Jesus, elas conseguem trazer um grande ensinamento para a gente. E com o tempo que eu fiquei ali junto com a Regina, eu aprendi muitas coisas, tanto aprendendo como ensinando. Isso é um trabalho bacana, meus irmãos, porque os adultos vêm quando estão num estado de aflição muito grande. Eu fui assim para a Casa Espírita, a Márcia veio assim para a Casa Espírita, todo mundo que está trabalhando lá veio porque estava desesperado com algum problema.
e está lá trabalhando. As crianças não. As crianças vêm para adquirir conteúdo para não precisarem da dor para o despertamento. Essa frase que eu coloquei, que nós colocamos ali no grupo hoje de manhã, meus irmãos, né? Que deixa eu lembrar aqui como é que era a frase. O tempo é aquele que nos chama e a dor é a que apressa o chamado. Se eu não presto atenção no tempo, se o tempo passa e eu não me mexo, vem a dor. Vem a dor. E essa dor ela pode virar uma doença grave. É uma questão que, se eu me demorar muito, vira uma doença grave. Marcelo, Oi. tempo atrás eu tinha publicado uma foto no Instagram e a Regina publicou com um comentário embaixo que ela estava com saudade de mim. Aí eu queria pedir para ti, se não for pedir demais, para dar um abraço nela por mim, quando vocês dois se encontrarem de novo. Tu mandou para ela um abraço? Eu mandei para ela, que eu também tô com saudade dela. Eu encontro ela sempre, né? Ela é minha irmã. Eu sei. Então tá, muito bem. Mais alguém, gente, gostaria de comentar aqui sobre o trabalho em equipe, Casa Espírita, alguma dúvida? Casa Espírita é um hospital de almas. E o hospital não fecha, meus irmãos. Trabalha nas férias, no feriado, no domingo, no sábado, não fecha o hospital. Né? Então, nós somos, os trabalhadores da Casa Espírita, são agentes de cura. Esse nome quem inventou não fui eu. Foi a doutora Marlene Nobre, fundadora da Associação Médico Espírita do Brasil, recentemente desencarnada. O ano passado ela desencarnou, 2020. Ela que cunhou esse nome, Agentes de Cura. Da cura do espírito, que é a cura real, né, meus irmãos? Porque a doença começa no espírito. Tá? Então, a Casa Espírita é um hospital, é uma casa de trabalho, é uma casa de estudos, né? Uma casa de acolhimento. Isso é uma casa espírita, onde nós temos o Evangelho e o Espiritismo como agentes de união e nos unificamos na prática da caridade. O resto é detalhe. Então, a gente não briga, não deveria, porque a gente tem que praticar a caridade. Não importa. Vou discutir se o corpo de Jesus era fluídico ou físico. Isso não é importante, meus irmãos. O que interessa é o ensinamento moral que ele deixou para nós. É isso que nós temos que discutir. Tem gente que quer discutir se Moisés era o filho da rainha ou não era. Não é importante. O que nós estamos olhando é o ensinamento moral. O resto é detalhe secundário. Tá? Muito bem. Então, vamos à evolução anímica do reino mineral ao reino animal. Na semana que vem, reino humano. Muito bem. Vamos fazer um pinga-fogo aqui, para a gente abrir aqui, antes de começar o questionário. Pinga-fogo. O que a gente aprende? O que a gente aprende no reino mineral? O que a gente aprende no reino vegetal? E o que a gente aprende no reino animal? Vamos lá, pinga-fogo, rapidinho. Quem começa? Aqui, ó. Patrícia. O que eu aprendo no reino mineral? Por que eu tenho que passar lá? O que eu aprendo? Qual é o atributo que eu vou buscar lá no reino mineral? Está lá, está escrito. Qual é? Não lembra? Quem lembra? Não lembro. Eu lembro que passei por essa. Quem lembra? Quem lembra? Coesão. Coesão. Pimba. No vegetal, qual é o atributo que eu busco no reino vegetal? Sensorial. Sensorial, sensibilidade. Isso. E no reino animal? Instinto. Instinto. Olha só. Olha que legal. Estou me preparando para entrar no reino humano.
Estou me preparando para entrar no reino humano. Coesão, sensibilidade, instinto. Uau! Muito bem. Eu encarno numa pedra? Ou num vegetal? Como é que é isso? Não. Ou num animal? Não. Como é que é o processo? Está escrito ali. Como é que é, meus irmãos? Como é que eu passo por esses reinos? Como é que é isso? O povo está tão quieto hoje, né? Gilmar, Patrícia, vamos lá. Se inicia no mineral, né? O que acontece no princípio espiritual? Ele... Patrícia? É um... Fala, Patrícia. A gente começa no mineral, né? Isso. Passa para o vegetal e termina agora, né? Atualmente, hominal, né? Isso. Para um dia angelical, quem sabe? Quem sabe não. Certamente, com certeza. Evolução é inata, né? Tá na Nós gente. passamos pelos reinos adquirindo estas qualidades. Eu não sou uma pedra, eu não sou um vegetal, eu não sou um animal, e pasmem, eu não sou humano. Eu sou um espírito imortal. Ponto. Essa doeu. Eu também não fui uma pedra, não fui uma planta e não fui um animal. Então, assim, ó, se eu não sou, eu também não fui. Então, o que é? Eu estava uma pedra, eu estava um vegetal e eu estava um animal. Porque eu estava estagiando. Perfeito? Essa diferença é muito importante, a gente ter isso em mente. Porque quando a gente começou lá do comecinho, a gente não era a gente estava em processo de criação. Então, esse foi um processo de criação, dá para se falar assim, né? Nós estávamos em processo de criação. Processo de evolução, né? Desenvolvimento evolutivo. Assim como nós também não somos humanos, nós estamos humanos, por enquanto. Esta máquina biológica ela é apenas um equipamento de uso temporário. Quando eu não precisar mais disso, eu passo para o reino seguinte, que é o reino, né, angelical, dito reino angelical. Dali para cima a gente não sabe mais o que tem. E não encarna mais. Não sabemos. O que tem para baixo, a gente sabe. Para cima nós não sabemos. Não dessa forma, talvez de outra. É bem a história de não saber, né? Mas na verdade, isso era aqui nesse planeta. Essa era a minha dúvida ainda. Eu estava um mineral, passei para o vegetal aqui nesse planeta? Calma. Nós já vamos responder isso, que tem uma questão que vai tratar disso, nós vamos entender isso, tá? Esse bate-bola foi só para a gente aquecer, tá? Só para a gente... diga. Marcelo, só uma coisa. Então, todas essas características, né, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, né, todas essas características, elas estão dentro da nossa consciência, dentro do nosso psique, né? Então, nós carregamos isso, né, dentro da nossa evolução. Então, isso foi necessário nós passarmos por todos esses reinos, no caso, né, para aprimorarmos a nossa sensibilidade, os nossos sentimentos, né? Que com o nosso despertar acaba aflorindo um pouco mais, né? Deus preparou esse processo evolutivo para a gente. Ponto. Deus preparou esse processo evolutivo para a gente. Calma que nós vamos começar a debater agora e a gente vai buscar no Livro dos Espíritos e no texto do livro aqui várias informações interessantes. Diga. Por isso a conclusão de que em tudo há vida. Em tudo há vida. A energia Aonde é vida. Tem energia. Fluido cósmico universal, há vida. Já vamos ver isso, acho que é a pergunta 1, inclusive. Deixa eu ver. Vamos lá? Fluido vital. É tu mesmo, Almir, já que tu tocou no assunto, qual a importância do fluido vital para o corpo físico? Pergunta 1. Vamos lá, Almir. Diga lá. Qual a importância do fluido vital? Onde é que está isso? Está na página 167.
67, vital. pode ir lá, desenvolve lá, puxa. E tem 3. Vai, É o parágrafo todo aqui, ó. vamos lá. É o fluido vital uma das muitas manifestações da energia cósmica. E é ele que coordena as moléculas, células, etc. Físicas, as mantém unidas em um organismo definido. É o alento da vida, de vida dentro do organismo. A porção de alento da vida universal que um dado organismo se apropria durante o período da existência corporal. Se não fora pela presença do fluido vital, não poderia haver corpo físico, como um todo integral, atuando como entidade. Sem o fluido vital, o corpo não seria mais que um conjunto de células independentes. O fluido vital as vincula e as conecta em um todo complexo, circulando pelas veias e vitalizando todo o organismo. É, pois, o fluido vital absorvido por todos os organismos viventes. Uma excessiva quantidade de fluido vital no sistema nervoso pode ser causa de enfermidades ou mesmo de morte, da mesma forma que uma porção insuficiente é causa de esgotamento, de debilidade e, finalmente, de morte. É, portanto, o fluido vital o ativo poder produtor de todos os fenômenos vitais. É a questão da vida, né? Sem fluido vital, não há vida. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Nós já fizemos um estudo sobre fluido vital, certo, meus irmãos? Sim? Já. Sim? Lembram? Qual é a fonte do fluido vital? Quem lembra? Fonte. Onde é que está a fonte? No Universo. Calma. Onde está? Gente, vamos lá, Maitê. Pô, vocês já escutaram tanto isso. Fluido cósmico universal, Jackson. No perispírito, então, A fluido fonte do universal. fluido vital é o fluido cósmico universal. Oh, meu Deus. O fluido cósmico universal, meus irmãos, é uma fonte inesgotável do que provém de Deus. Ponto. Tudo que é matéria provém do fluido cósmico universal. Nós já vimos isso. Há 3 elementos no universo. Deus, o que mais? Espírito, Espírito e fluido cósmico universal. fluido cósmico universal, que é a matéria. Matéria, espírito e Deus. 3 elementos no universo. Tá? Muito bem. Vamos trazer aqui agora, então, o Livro dos Espíritos, para a gente relembrar de um detalhe interessante. Deixa eu trazer aqui, vamos lá. Aqui, Maitê, tu pode ler aqui para nós, Maitê? Posso, aham. Aqui, ó. Livro dos Espíritos, questão 60. Vai, Maitê, pode ler. Os seres orgânicos, Kardec, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, apropriados às suas necessidades de conservação. Os homens, os animais e as plantas são seres orgânicos. Aqui é Seres importante. inorgânicos. Importante aqui, ó. Homens, os animais e as plantas são seres orgânicos. Ok? Segue. Seres inorgânicos são todos que não têm vitalidade, nem movimentos próprios e são formados apenas pela agregação da matéria. São os minerais, a água e o ar. É a mesma força que une a matar. Acho que eu estava em cima. Questão 60, vai. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. Sim, a lei da atração é a mesma para tudo.
Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos. A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Vai? Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união como princípio vital. Parou aí. Então, olha só. A lei de atração é a mesma. Ponto. A diferença, questão 61 do Livro dos Espíritos. Há uma diferença entre matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Sim. A matéria é sempre a mesma, fluido cósmico universal condensado. Mas nos corpos orgânicos ela está animalizada pelo princípio vital. E o que é o princípio vital? Continua, Maitê. Continua. O princípio vital é um agente particular ou apenas propriedade da matéria organizada. Numa palavra, é um efeito ou uma causa. Uma e outra, a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria. Não há vida do mesmo modo que a matéria. Não pode viver sem esse agente. O princípio vital dá a vida a todos os seres que absorvam e assimilam. Então, atenção, o que dá vida e movimento à matéria é o princípio vital. Corpo físico sem princípio vital, Fluido cósmico. morto, morre, desencarna. Segue. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constituintes do universo. O princípio vital forma um terceiro. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele mesmo tem a sua fonte na matéria universal modificada. É um elemento como para vós o oxigênio e o hidrogênio, que entrando não são elementos primitivos, embora tudo isso proceda de um mesmo princípio. Ok. Só para a gente entender, o que o Espírito de Verdade está explicando aqui? O que é o princípio vital? Ele perguntou, o Kardec perguntou aqui, né? Kardec perguntou aqui se o princípio vital forma um terceiro elemento. E o que o Espírito respondeu? Sem dúvida. Que não. Que é um elemento como oxigênio e hidrogênio, o princípio vital. Então, ele é matéria. Ele é matéria, o princípio vital. Ok? Algum comentário, gente? Estão entendendo aqui? Isso aqui é importante entender, tá? Importante entender. Segue. Disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas uma propriedade especial da matéria universal. Em razão de algumas modificações, é a consequência do que dissemos. Tá aí a princípio resposta. Calma. Não tenha tanta pressa. Vamos olhar os pontos aqui, ó. Vamos olhar os pontos. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que o princípio vital... A Patrícia saiu. Que o princípio vital, ele é matéria com uma propriedade especial. Apenas isso. A próxima. Disso parece resultar a vitalidade, não tem seu princípio no agente... já falei esse, né? 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Tem a sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Pronto. Olha aqui a resposta. Princípio vital, fluido magnético, fluido elétrico animalizado, ectoplasma. O que mais? Que outro nome tu quer dar? É o nosso perispírito, então. Não é o perispírito. Não. É do corpo hétero, não mas é o perispírito. Tá, não é entendi. perispírito. O fluido vital, o princípio vital, ou fluido vital, ou fluido magnético, ou fluido elétrico, é a mesma coisa. Quando eu dou um passe, eu estou transferindo o princípio vital, ou fluido vital, ou fluido magnético, ou fluido elétrico. Eu vou contar para vocês um negócio. Não sei para que tem tanto nome, isso é só para atrapalhar.
Mas o que eu vou fazer? O Kardec fez assim, se o Espírito de verdade também colocou assim, não posso reclamar, né? Mas é tudo a mesma coisa. E, para complicar, a turma do Espiritismo tem mais nome ainda. Tem o ectoplasma, tem a bioenergia, como diz o Divaldo Franco, gosta de chamar de bioenergia. É tudo a mesma coisa. No passe magnético, eu dou fluido vital, ou fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. Nas irradiações, meus irmãos, quando a gente diz prepare-se para as doações, é isso que a gente está doando. Sim, Vital. fluido. Está claro, gente? Fluido vital, tá claro. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui para acrescentar. Tá, esse capítulo aqui, a gente tem que mergulhar nele e ler de cabo a rabo, mas acho que por este momento tá bom, tá? Vamos parar aqui, porque tá bom. Então, que fique claro, fluido vital é o fluido magnético, é o passe que a gente dá, é a irradiação que a gente faz, é importantíssimo isso para as pessoas. A pessoa que fica doente fica sem fluido vital, ou fica com fluido vital contaminado. Eu preciso trocar esse fluido vital contaminado por um bom. Por isso que o passista não pode beber, não pode ter uma vida desregrada, tem que ter uma vida com alimentação adequada para ele doar fluidos curadores. Né? Imagina eu fazer um tratamento de passe magnético com uma pessoa e eu bebi, comi uma feijoada, bem com bastante pimenta, 3 caipirinhas. Imagina o fluido que vai ser daí, meus irmãos. Um fluido poluído, né? Não tem como. Então, um passista tem uma vida regrada, uma vida sem vícios, não fuma, não bebe, não tem drogas, uma vida, alimentação saudável, uma vida saudável, é um estilo de vida. Ser trabalhador de casa espírita é um estilo de vida. Aquele que diz, isso é bobagem, eu quero tomar o meu trago aqui. Pô, não, né? Pode trabalhar ali na área administrativa, mas para atender o público não dá, pô, sabe? Não dá. Então, então tá. Então, vamos lá. Comentários. Se assustar? Posso fazer uma pergunta, Marcelo? Aqui na explicação diz que os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade, né? Mas na questão dos minerais, né? Eles não possuem vitalidade, mas eles emanam energia, ou não. Ou como em alguma situação que a gente já, em outro estudo de uma outra possibilidade que nós tivemos, no caso, né? Um objeto seu pessoal, né? Que tem muita utilização sua, no caso, né? Você acaba deixando um pouco do teu fluido, um pouco das tuas energias nele, no caso, né? Então, tem a ver isso também, não tem? Bom, vamos lá. Os minerais, toda a matéria, meus irmãos, é energia condensada. O Albert Einstein acertou com aquela equaçãozinha dele de transformar energia em matéria e matéria em energia. Aquilo está correto. Toda a matéria é energia condensada. E ela se esforça para se descondensar. A evolução do ser espiritual é a descondensação. Eu elevo o meu padrão vibratório para eu ficar cada vez mais sutil. Meu perispírito fica sutil e menos denso, tá? Ok? Muito bem. Os minerais, então, por serem, ou a madeira, por ser energia condensada, claro que tem a sua vibração. Tem a sua vibração, sim. Sim, tem. Porque, meus irmãos, olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lembrar de uma coisa. Nós vamos ver depois isso, mas já que tu tocou o assunto. Uma coisa dura. Por exemplo, uma pedra. Vamos ver uma placa de granito. Ela é sólida? Pergunto para vocês. Ela é sólida? Do que é composto um mineral?
ou qualquer outro elemento? De átomos. Os átomos são sólidos? Ou tem vazios entre as partículas dos átomos? Quem responde? Vamos lá, gente. Tem vazios. Tem vazios. Os elétrons giram em torno do núcleo, não é assim? Sim. Então ele tem movimento? Ele é sólido porque ele está condensado? Mas aquelas Nada é partículas, sólido, elas estão então. todas ali se movimentando? Oi. Nada é sólido, então. Nada é sólido. Claro. Tudo tem vida. Tudo tem vida. Mas vamos ver isso na próxima questão ali. Sim, A gente exatamente. pode ter o reino vegetal também, né? Mas claro que sim. Qual é o Ainda principal mais. elemento do reino vegetal? Para ter coisa melhor do que você estar no meio de uma floresta, abraçado numa árvore. Para que coisa melhor que Era energia? melhor É uma coisa. respirar o que é. Tem lugar melhor, sim. Na casa espírita, abraçado no irmão. Eu nem ia comentar nada, né? Tem umas coisas melhores assim. Claro que é bom. A natureza são os elementos de energia beira do mar, montanha, floresta, sim, exatamente. com Verdade. certeza. Muito bem. Quem mais? Comentários? Próxima Essa questão questão. de matéria e energia fica fácil de você fazer uma analogia naquilo que é combustível, por exemplo, né? Usar a madeira como combustível para gerar energia térmica ou o próprio combustível do teu carro, né? Então, matéria em um momento sofre uma transformação vira energia. Então, fácil de conseguir enxergar isso porque a gente vivencia, né? Bem tranquilo. Perfeito. Perfeito. Lembram daquela frasezinha lá das nossas aulas de biologia? Na natureza, nada se cria, tudo Tudo se transforma. transforma. De quem é essa lei? Como é o nome do cara que falou essa lei? O químico, sei lá. Francês, quem foi? Como é o nome dele? Lei de La Fontaine. Lavoisier. Lembram? Aula de química, né? De biologia. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Nós nos transformamos, né? Tudo é vira fluido vital. Então, o universo é Deus, espírito e matéria. Matéria é o fluido vital. Tá cheio. Tu olha para o espaço, o que tem entre os planetas é um oceano de fluido vital. Inesgotável, meus irmãos. Inesgotável. É energia abundante. Então, vamos lá. Questão número 2. Essa foi boa, né? Que fenômeno prova a existência de uma causa inteligente nos vegetais? Que fenômeno prova a existência de uma causa inteligente, quer dizer, está ali um princípio espiritual com um resquício de inteligência. Quem que vai falar essa? Renatão, quer responder essa? Pode ser. Manda lá. No item 5. Isso. Na terceira coluna, embaixo, onde diz a prova, uma pergunta é a seguinte: que fenômeno prova a existência de uma causa inteligente nos vegetais? Provam a existência de uma causa inteligente que age de acordo com as necessidades para a conservação da vida e segundo os obstáculos opostos pelo meio ambiente. Continuar? Sim, pega ali, eu acho que tem bastante coisa para a gente olhar aí. Sim. Há outros tropismos, como hidrotropismo, que se refere à mudança de direção das raízes em resposta à presença da água. O quimiotropismo, que diz respeito às reações, às influências químicas. O ticmotipismo, relativo à sensibilidade das plantas
ao toque ou ao contato, ou galvanotropismo, referente às reações à eletricidade, o termotropismo, que se refere às reações do calor, etc. Naturalmente, todos esses fatores têm acentuada influência na conservação e no desenvolvimento da vida vegetal, mas atribuir-lhes a causa dos movimentos que respondem à necessidade de conservação da vida e com o que não podemos concordar. Eles são causas secundárias quanto à qualidade e provocam reações internas do princípio psicodiretor. Direto, aliás, que elas respondem com movimentos que visam a conservação da vida. Fenômenos de outra ordem demonstram a sapiência do psiquismo no vegetal. Observa-se nas plantas sensitivas um movimento regular de sono. Há outras cujas folhas funcionam como armadilhas e cujo movimento são de extrema rapidez, a fim de que não lhes escapem a presa. A mais notável é a Dioneia, ou apanha-moscas, encontrada numa região limitada nas Carolinas do Norte e do Sul. São folhas, dobram-se em duas, formando chameiras, entre aspas, mãos, e tendo nas margens uma fileira de espinhos. Ok. Renatão, tem um pedaço que tu leu ali que me parece que é a chave para a gente fazer um pequeno debate aqui, que é ali onde tu disse que provam a existência de uma causa inteligente que age de acordo com as necessidades de conservação da vida, certo? Sim. Então ali, ó, nesse ponto, há uma causa inteligente que age de acordo, e ele explica ali, né? A raiz vai para baixo, a folha vai para cima. Então, há uma lógica, há um software, há uma inteligência ali que é o princípio espiritual. Agora vamos lá, vamos ver se vocês lembram dessa pergunta que eu vou fazer. Então, ele entra no mineral, vai para o vegetal, vai para o reino animal e, na sequência, no humano. Aqui a gente vê que ele tem um princípio inteligente. Em que momento da jornada do princípio espiritual ele adquire discernimento? Isso que nós acabamos de descrever aqui é discernimento? Ou é um automatismo? Renato, o que tu acha? Jonathan, o que tu acha? Quando vegetal, que nem os vegetais, sem os vegetais a gente não ia ter o ar. Eu acho que ali foi uma evolução, né? O princípio da fotossíntese ali foi o mecanismo para gerar daí o animal, para ter o ar, né? Para isso, né? Então, se foi automatizado, mas alguém, né, já fez isso ali pensando, né? Já teve um pensamento, já teve um discernimento ali, não. Para evoluir, a gente precisa disso, né? Não. Tem uma engenharia aí, né? Vamos combinar, né? Uma ciência. Uma ciência. Tem um discernimento. Aonde é que está o discernimento na cadeia? Mineral, vegetal, animal, humano. Está escrito aí, está escrito no texto, está mais para frente, é verdade. Fácil. Marcelo,
Não Oi. é instinto de sobrevivência? Aonde? Não é instinto de sobrevivência? O instinto ele está onde? No reino No reino animal. No animal. reino animal. No reino animal. Mas não é essa a Mas ele é pergunta. uma inteligência? O Ele discernimento, a tem inteligência, livre-arbítrio? Diga. o Fala, discernimento, a inteligência, o pensamento contínuo, só a partir do reino do humano. hominal. Exatamente. Com a consciência. O Consciência de si discernimento, mesmo né? e tudo mais, né? O resto é instinto, antes disso, sensorial. Mas- Automatismos, tá, meus irmãos? Automatismo. Automatismo. Só a partir do reino humano que eu tenho consciência de mim mesmo, eu sou um indivíduo e faço as minhas escolhas, sendo escravo das consequências. Faço as minhas escolhas e sou automaticamente acorrentado às consequências das escolhas que eu fiz. Ok? Tá? Perfeito. Tá fácil? Mariana, tá fácil, Mariana? Diga lá. Para entender legal... dá No pra reino gente dar animal uma ainda definição permanece só comum. a questão do instinto, né? Exatamente. Então, Mesmo vamos que a ver. gente ache que o cachorrinho ama, está... a gente tem, né, esses pensamentos, por isso que a gente às vezes confunde. Mas não, é instintivo as reações. Mas no Sensitivo, né? só uma coisa, no texto ali na página 169, né, na primeira coluna, o segundo parágrafo, né, eu vou falar aqui bem rapidinho, porque eu deixei descrito na minha resposta, no caso, né, vemos assim que é a explosão do psiquismo interior que exerce pressão sobre as formas que toma para sua manifestação, desde as fases primordiais das formações orgânicas, são, dessa forma, evidentes meios de ataque e de defesa, que se desenvolvem por imposição da luta contínua e que vieram para o exterior a par da formação de órgãos internos cada vez mais complexos. Vimos nestas folhas da Dioneia ou apanha-moscas órgãos de prendimento, sua mão para segurar, daí ela explica ali aquela situaçãozinha dela ali de alimentação, no caso, né? Tá, e Por qual é a dúvida? Não, por isso que é quando você percebe na própria natureza, quando uma planta, né, ou uma árvore, alguma coisa, antes dela morrer, né, dela fechar o ciclo dela, no caso, né, ela sempre vem a reprodução dela, né, ela floresce, joga a semente, no caso, né, para germinar e jogar, né, e, então assim, por isso o comentário da questão da perpetuação da espécie, no caso, né? Que geralmente... A defesa. Defesa da vida. Defesa da vida, assim, para manter a vida, na verdade, né? Então, geralmente, antes da planta fechar o ciclo dela, ela reproduz, joga, germina, né? Joga para o vento, joga para a terra, no caso, né? E perpetua. Se defende para poder reproduzir. Tem um princípio de inteligência também? Ou seria só uma ação mecânica? É uma ação mecânica, mas tem uma causa inteligente. Tem uma causa inteligente. Deixa só para a gente ouvir todo mundo. O Jackson ia fazer um comentário, Jackson? Depois a Mariana. Estava pensando aqui comigo, porque como princípio inteligente, vamos dizer assim, criado simples e ignorante, tu começa a passar pelos reinos e vai adquirindo as coisas que você precisa aprender, vamos dizer assim. Então, lá no reino mineral, eu aprendo a coesão, eu aprendo a trabalhar em conjunto, a união. No reino vegetal, tu começa assim, a perceber a questão sensorial, tu começa a desenvolver alguma coisa de química, de reações químicas, tu começa
a desenvolver a questão da absorção de nutrientes, de transformar os nutrientes em energia, a questão do tropismo, né? A reagir a estímulos externos. Depois tu passa para o reino animal, onde tu começa a agir instintivamente, a questão de defesa, a questão de reprodução, a questão de até de destruição, né, de alimentação, nutrição. Então, tu vai percebendo que gradativamente o princípio inteligente vai recebendo novos ensinos, né? Vai recebendo novas informações, vai recebendo novos aprendizados. E até então as coisas vão sendo automatizadas, né? As coisas vão sendo... Esse é o processo evolutivo. Perfeitamente. Chega no reino nominal, então a pessoa começa, daí o princípio inteligente tem consciência de si mesmo, ele passa a ter um pensamento contínuo, e aí o que a gente conhece ao ponto que nós estamos, né? Vamos dizer assim. Então, ali pelo livro Evolução em Dois Mundos, cara, dá para entender muito legal isso aí, tá? Essa parte aí é muito interessante demais, tá? Demais mesmo. É um livro bem... Mariana, eu queria te pedir para comentar essa questão da inteligência, do princípio inteligente nos vegetais. Porque, veja só, se tu planta uma semente de abacate, não vai nascer uma laranjeira. Certo? Tens um comentário para fazer sobre isso, Mariana? Tu que conhece um pouco essa questão dos vegetais, que tem intimidade com a terra. Então... Sério mesmo, eu estou, para dizer a verdade, eu tenho que entender tudo daquilo que vocês... Eu estou prestando tanta coisa atenção, eu estou assim, parece que eu estou perdido nisso, esse estudo hoje. Não, mas tá fácil de entender ou tu não está entendendo nada? É que para a mãe é complicado de entender, Marcelo. A mãe não estudou bem o português que nem a gente. Aí para ela tem que ser mais falado no alemão do que no português. Olha só, vamos lá. Vamos lá. O princípio inteligente nasce simples e sem conhecimento. Simples e ignorante, né? Sem conhecimento. Inicia sua jornada evolutiva no reino mineral, passa pelo reino vegetal, passa pelo reino animal, passa pelo reino humano. Ninguém é humano, ninguém é animal, ninguém é vegetal, ninguém é mineral. A gente passa e vai para o reino angelical. Somos um princípio espiritual, desenvolvendo nosso intelecto. Aqui está compreendido? Sim, Mariana? Gil. Mariana, diga. Gente, eu fiquei tão impressionado na primeira vez que eu vi isso que eu fiquei assim, ó. Fiquei, uau. Aí o cara disse, mas professor, eu já fui um cachorro? Já fui um jacaré? Já fui um elefante? Eu digo, não é assim. Fui uma cobra, fui um dinossauro. Nós passamos por esses reinos aurindo os atributos que nós necessitamos para a nossa evolução. E segue adiante. Tá? Mariana, algum comentário? Não, Marcelo. Eu vou entendendo como vocês vão falando e eu vou pegando as coisas. Tá. E eu vou ter Dandara. que tentar explicar para a mãe, né? Dandara, tá fácil? Oi. Tá fácil? Meu Deus. É que é surpreendente, né, meu irmão? A gente fica perplexo assim, uau! A gente fica perplexo. Será? A gente fica sem palavras, sabe? Sim, Sem né? que comentar. Então eu já fui uma flor? Então eu já fui um beija-flor? Então eu já fui uma barata? Então eu já fui um mosquito? Uma pedra? Pato? Um cachorro? Marcelo. Um gato? Mas às vezes tu encontra umas pessoas que ainda parece que estão no reino mineral, né? Que tem um coração de pedra, né? Cabeça dura? Cabeça dura, né? Sim. Cara de pau. Então tá, vamos lá. Vamos Cara na de próxima. pau já está no vegetal. Né? Vamos na próxima. Vamos, nós estamos chegando onde eu queria chegar. Aqui, ó, 3.
Márcio André, diga lá, por favor, recite ali a pergunta número 3. O psiquismo que evolui desde o reino mineral, agora no reino animal, demonstra suas primeiras manifestações de inteligência. Qual o nome desta inteligência? Quem vai responder essa? Vamos lá. Quem vai Yolanda, responder essa? Yolanda. A Deise. A Deise não Deise. fala, e a Yolanda está quietinha. Vamos lá, Tá vamos lá. falando hoje. Como é que é? Qual é o Terceira. Eu estou tentando aqui me achar, porque olha. Será que é essa? Escuta, eu achei que era Vamos lá. na página 170, no segundo parágrafo. É isso? Será que é isso? Eu também botei isso aí, dona Yolanda. Agora não. 70 é no item, nós estamos falando de instintos, item 6, né? Estamos no item 6, reino animal. É lá mesmo. Pode ler. Vai. Pode, se a senhora quiser ler, dona Yolanda, pode ler, tá? Sem problemas. Som, dona Yolanda. Pode. Não, estava fechado. Estava fechado. Assim surgem simultaneamente órgão e função, e o progredir de um para o outro é recíproco e produzindo por uma ação alternativa do órgão sobre a função e da função sobre o órgão. É desta forma a função desenvolve o órgão e esse aperfeiçoa a função. Passando essas experiências no reino animal, um novo grau de consciência foi conquistado pelo psiquismo, que então movimenta-se em mais uma direção de consciência. Da luta crescente e do esforço surgem as primeiras manifestações da inteligência, de uma inteligência relativa, a que chamamos de instinto, uma inteligência relativa às necessidades físicas, à conservação, a tudo que a vida material exige de vontade e de faculdades, sob os pontos de vista da conservação do indivíduo, da reprodução e da destruição. E, à medida que haja esse psiquismo, de concorrer para a vida e para a harmonia universais. Eu entendi que é isso aí. Pode ler mais um pouquinho. Aqui o ser não possui ainda consciência de si mesmo, nem o livre-arbítrio. Isso é, direito de escolha, sua rudimentar inteligência não é ainda independente, capaz de raciocínio, consciente de suas faculdades e de seus atos. Vemos inúmeros animais que constroem os seus abrigos, colocando-os em posição capaz de enfrentar as intempéries. Todos conhecem o João de Barro, pois este pássaro constrói seu abrigo sobre as árvores como se tivesse conhecimento meteorológico. Constrói-o em posição favorável e capaz de suportar as fortes correntes de vento e fortes chuvas. É o instinto que assim procede em virtude das experiências adquiridas pelo ser em vidas pretéritas. Ok. Tá bom aqui. Então, vamos lá. Aqui temos uma reflexão interessante. O ponto é aquele ali, ó. Uma inteligência relativa às necessidades físicas. A conservação, reprodução e destruição. Meus irmãos, não adianta. Animal não ama, não pensa e não é gente. Ele é movido por instintos e necessidades básicas. Alimentação, conservação ou segurança, reprodução da espécie. São os instintos básicos que o movem. Tem pessoa humana que ainda está nisso aqui, tá?
alimentação, reprodução, segurança. Vou cercar minha Reage casa, por vou instinto. cuidar do que é meu, cuidar da minha família, ninguém bota Só a mão. reage por instinto, né? É meu, é meu, é meu. Que não teve Instinto. seu despertar ainda, né? Não teve o despertar. Tem pessoa humana assim. Lá no homem primitivo do tempo de Jesus, ele era assim, movido pelos instintos, satisfação dos prazeres da matéria, barriga, sexo, segurança para a família. Tá? Não Então, pensava, só do cada pescoço. coisa é uma coisa. Deixa eu No trazer aqui. entanto, Diga. não, desculpa, Marcelo, pode continuar. Não, eu ia continuar ali nesse parágrafo que você falou, no entanto, que, continuando aquele parágrafo ali que você falou, aqui o ser não possui ainda a consciência de si mesmo, né? E não tem o livre-arbítrio. Isso. Isso é um direito de escolha. É tudo isso que você estava falando, né? Sim. Lê aqui a questão 607 do Livro dos Espíritos para nós, Deise, consegue? Sim. Vamos lá. Questão 607. Dissestes, 190, né? Que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que percebem no período Gente, mãe, eu tô em aula, tá? Desculpa, tá, gente? Meu telefone tocou aqui. Ok. Só um minutinho, por favor. Marcelo, tu pode botar na tela, por favor? Marcelo? Oi, está na tela. Não, o texto não aparece na tela para mim. Tem que desligar a ligação. Eu já desliguei. É que minha mãe tá me ligando. Tá, vamos lá. Quem pode ler aqui? Vamos lá, quem pode ler? Vamos lá, gente. Posso terminar de ler? Posso ler, Marcelo? Vai, Dandara. Começa de novo lá. Disse. Está atrapalhada ali, não. Vamos lá. 607. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento, numa série de existência que Mãe, eu tô em aula, não precedem o posso período falar. a que chamais humanidade. Tá. Continuar? Continua. Letra A. Parece que assim se pode considerar a alma como tanto sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme já dissemos. É, de certo modo, um trabalho proprietário, como o da germinação por efeito, do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Para um pouquinho aí. Aqui está a resposta, meus irmãos. No Livro dos Espíritos, questão 607, Kardec pergunta para o Espírito de verdade e ele diz, de forma inequívoca, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito com letra maiúscula. Preste atenção. Essa letra maiúscula, ela não está ali sem querer.
espírito com letra maiúscula é o espírito no reino humano, ok? Entra, então, o período humano. Continua ali, Dandara. Entra, então, no período humano, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à de adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus, a sua tem como subir um pouco, Marcelo? E sua importância para lhe sondar a profundeza dos desígnios para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Ponto. B. Pode parar um pouquinho, Dandara. Então, meus irmãos, aqui está a resposta para essa questão da evolução do princípio espiritual pelos reinos da natureza, ok? Está muito claro aqui. Essa pergunta está no capítulo, aqui, ó, capítulo 13, da parte 2 do Livro dos Espíritos, tá? Está aqui, ó. Aqui, meus irmãos, tá? Capítulo 13, parte 2 do Livro dos Espíritos, na questão 607, explica de forma clara e inquestionável como é que são essas coisas. E aqui ele pega no pé ainda, né? Se há alguma coisa que há de humilhante, é a sua inferioridade perante Deus, porque teve muito sábio na época que disse, tá louco, isso é impossível. Achou uma ofensa, né? Que eu, uma pessoa tão inteligente, já fui um cão, ou um cavalo, ou uma vaca, uma coisa assim. Nada disso. E agora essa pergunta B aqui, ó, Yolanda, é aquela resposta que tu perguntou no início da aula. Pode ler, Dandara. Esse período humano principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período humano começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regras absolutas, pois pode suceder que um espírito esteja apto a viver na Terra desde o início de seu período humano. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Ok. Yolanda, está claro aqui? A Terra não é o ponto de partida das primeiras encarnações humanas. Mas pode ser. Mas pode ser. Uma exceção pode ser. Mas Tá? o processo funciona dessa maneira, em qualquer Certo. lugar do universo. Certo. É Há muitas importante. moradas na casa do meu pai. Isso. Está vendo como a gente começa a encadear as informações? Sim, As sim, coisas sim. começam a se encaixar. De repente, a gente foi preda lá em Marte. Vai saber. Pois é. Extraterrestres, né? Tem os extraterrestres. Mundos É. inferiores. Mundos inferiores. Tá bom, tá bom, tá bom. Nós estamos numa jornada evolutiva, não viemos de mundos superiores, viemos dos inferiores. Para a Muito gente bem. que começou a estudar há pouco tempo, a gente custa relembrar um pouco assim, logo em seguida, quando você faz as perguntas, às vezes a gente esquece que já estudou aquilo, então foge da mente, porque na verdade são muitas informações que a gente nunca
Nem passava, né, pela cabeça da gente que existia essas coisas, né? Mas desculpa, né, dona Ilana, mas é interessante comentar o que o seu Almir falou, que as pessoas, sempre foi falado, na casa do meu pai há muitas moradas, mas nem todas as pessoas até hoje compreendem o que Compreende, né? Sim. Nós que somos estudantes agora, a gente tem uma compreensão maior, mas quantos religiosos não, né? Enfim, independente de crença e religião, que eles não têm essa compreensão do que é essa morada na casa do meu pai. Até falam, mas não tem essa compreensão. Sim, exatamente. A Bíblia sempre falou isso, a gente ouvia isso com os padres, no sermão dos padres, nas missas, mas a gente explicava só, na casa de meu pai há muitas moradas, a gente Mas eles não trabalharam essa questão da evolução espiritual, né? Não é trabalhado isso, né? Só no espiritismo. O espiritismo alarga a compreensão do cristianismo, alarga, amplia e explica. Essa é a vantagem do espiritismo. Não vem destruir, ela vem complementar. Meus irmãos, conhecei a verdade e a verdade... Como? Libertará. Libertará. A verdade vos libertará. Aí o Pilatos perguntou para Jesus, mas o que é a verdade? Por que Jesus não respondeu? Porque ele ainda não tinha conhecimento, ele não ia entender isso, né? Ele ainda não ia entender. Eu acho que assim nós também, se eu tivesse, por exemplo, desencarnado antes de ir para o espiritismo, eu ia para o outro mundo sem saber nada dessas coisas. Eu ia meio tonta, assim, né? Sem saber o que fazer lá. Agora eu já sei o que fazer lá um pouquinho. Não é verdade? Senhora. Tá, gente, nós vamos passar agora, então, nós vamos pular a 4 e vamos para o Márcia, para a reflexão, porque senão não vai dar tempo. Sim, senhor. A reflexão é o seguinte, lê lá, por gentileza. Hoje o instinto é para nós ainda um reflexo animal de nossas vidas anteriores. Precisamos eliminá-lo? Por quê? Comente. Quem vai responder essa? Vamos ver. Vamos lá. Mas pensa quietinha, né? Quem? Eu, Jackson. Jackson, manda, Jackson. Nessa questão, a primeira coisa que me veio à mente é aquela história que você disse que a gente não elimina nada, a gente transforma, né? Se encaixa aqui também? Perfeitamente. É isso aí? Então tá bom. Porque, assim, instinto é uma coisa que está intimamente arraigada, né, cara? Muitas vezes a gente age por instinto, nem percebe. Na questão de defesa, na questão de sobrevivência, reação, né? Às vezes acontece uma coisa, tu age numa reação instintiva lá, tu nem percebeu. Então, eu penso que é isso. O instinto é para nós ainda um reflexo animal, com certeza ele é um reflexo animal, e ele vem dessas vidas anteriores, e ele está muito intimamente ligado, está muito automatizado na nossa mente, né? A gente não tem como eliminar, mas no meu entender, como transformar, né? Então, quando acontecer alguma coisa, em vez de você agir instintivamente, você percebe aquilo e age em conformidade com o que seria mais adequado atualmente, né? Jackson, vamos ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, por gentileza. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o processo realizado. Na sua origem, o homem possui muito instinto. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor do sentimento vulgar da palavra, no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e
e acaba com as misérias sociais. Continua, por favor. Disse-lhes eu que, na sua origem, o homem possui apenas instintos, e aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Para alcançar a meta que o homem se destina, é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos, e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. Para um pouquinho aí, Jackson. Para um pouquinho aí. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, que é uma espécie de prisão, né, que a borboleta escapa. Casulo. Casulo, isso. Estão escravizados aos instintos. O que quer dizer escravizados aos instintos, Jackson? Imagino eu que como a gente fala, como se fosse adestrado, né? Como se fosse... Pensa nos instintos primários. Quais são os instintos primários? Alimentação, reprodução e defesa. Segurança. Segurança. Só penso nisso o tempo todo. Eu preciso transformar isso em altruísmo. Podemos... Um pouco mais acima no texto ali tem a sequência, né, de como isso acontece. Isso, volta lá. Ali, na sua origem, ele possui os instintos. Logo depois, sensações. E logo depois, sentimentos. E ainda depois, o amor. Aqui está a sequência. Esse amor aqui é um amor universal, não é o amor... Nós fizemos uma aula só sobre isso, né? Algumas semanas atrás, né? Lembram? Sim. Tipos do amor, né? A paixão. Lembram? O amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor a almas gêmeas. Lembram? Amor a Deus, o amor, paixão, o desejo carnal, o amor de mãe. Lembram dessa aula? Capítulo 45 foi. Sim. Nós estamos aqui no capítulo... Esse aqui é o capítulo 48. Então, nós vimos isso aqui, tipos de amor, né? Aqui é o amor universal, é o amor ágape, aquele que Jesus falava. Amai ao próximo como a si mesmo. Esse é o amor que ele está se referindo aí. Jackson, algum comentário a mais? Ali eu acho que um comentário que cabe bem aí é a questão de que essa evolução não acontece de uma hora para outra, né? Dá para perceber bem que é tudo muito encadeado, é tudo muito lento, gradativo, né? Como é que a gente consegue acelerar isso, Jackson? Dá para acelerar? Dá para acelerar, com dedicação, com esforço, com disciplina. Esforço. Vamos lá. Vontade, né? Para eu ter sucesso nessa vida material, o que eu faço? Todo mundo aqui que tem sucesso material na vida fez um enorme esforço. Trabalhou. Eu me lembro, quando eu era um guri, esse rapaz ali trabalha 12 horas por dia. Meu pai dizia, esse tem futuro. Trabalha 12 horas por dia, né? Para adquirir coisas, né? Para juntar, fazer uma pilha bem grande. Ok, é válido? Claro que é válido, legítimo. Só que tem um momento que a gente vai precisar fazer isso para conquistar nossa cidadania espiritual. Jesus não cansou de informar, dizer. Lembram daquela passagem?
Cuidai primeiro das coisas de Deus e as demais coisas se vos acrescentarão. Olhai os lírios do campo, naquela parte, né, que ele recomenda que a gente cuide mais da parte espiritual. Não abandone a parte espiritual. Antes de deixar a tua oferta, vai te acertar com o teu irmão, né? Porque a gente tem uma tendência de ficar na zona de conforto. Cara, poxa vida, dá um trabalho esse negócio, tem que ir para a casa espírita na segunda, na quarta, na sexta, reunião mediúnica, né? Tu precisa renunciar àquelas coisas, ao churrasco com os amigos, mas hoje tem reunião mediúnica, o maior aniversário do meu amigo, o cara vai fazer um churrasco. Não dá para ir. Beleza. Né? Então, a gente tem que olhar, tem que descobrir um outro lado da vida. Descobrir um outro lado da vida. Ah, mas é tão bom visitar um amigo. Claro que é bom. Claro que é bom. Mas aí a gente tem que equilibrar. Tá. O que faltou aqui, Marcia Andréia? Não, nós estamos aí, né? Reflexão que foi falada aí, todo mundo falou um pouquinho. Puxa vida, tem aquela última questão lá, aquela que fecha, que nós vamos fechar aqui agora. Ele pergunta, vocês leram o estudo das instruções, a revisão, né? Quem leu a instrução 8 e 9? Quem leu a instrução 8 e 9? Alguém leu? Quem leu? Leu? Patrícia leu? Tá. Explica, Márcio, do que trata as questões de a instrução 8 e 9? O que trata? Fala das fraternidades, né? Das várias fraternidades que nós temos no mundo espiritual, né? E cada uma. Para que serve isso? Ô, Marcelo, faz pergunta difícil, faz para reunir pessoas, espíritos com objetivos comuns, sabe? A união faz a força. Isso equipes de trabalho. Sim. É como as fraternidades que são descritas ali são equipes de trabalho. Um cuida dos suicidas, outro cuida dos doentes, dos hospitais, outros cuidam de tarefas, milhares de pessoas que precisam de desenvolvimento de trabalho. Então, as fraternidades cuidam de tarefas específicas. E tem uma fraternidade que cuida dos aprendizes do Evangelho. Opa, sim. Temos um novo integrante aqui, o Edson, seja bem-vindo. Então, tem fraternidades que cuidam dos aprendizes do Evangelho. Ok? Viram lá? E aí, tem o convite para entrar na fraternidade do discípulo de Jesus. O que é isso? Sim. O que é essa fraternidade? Edson, tu caiu aqui sem querer? Quer voltar para o Não, teu grupo? Na verdade, são 21 e 18. Algumas dos alunos da Eunice querem participar da nossa irradiação. Ah, tá. Então, o Edson é um deles que veio para cá e está aguardando para a gente fazer a irradiação. Tá. Só para nós fechar, então, aqui a fraternidade do discípulo de Jesus. Gente, fraternidade dos discípulos de Jesus. O que é isso? É uma escolha de foro íntimo que eu vou fazer. Não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Eu quero ser discípulo de Jesus. É uma escolha interior e é ponto de partida. Quando você disser eu quero, ok, começa. Ninguém vai te perguntar se tu está sendo, se tu deixou de ser, se tu vai fazer. O que faz um discípulo de Jesus? Quem responde? Para nós fechar e começar a realização. O que faz um discípulo de Jesus, meus irmãos? Vamos lá. Almir, o que faz? Yolanda, o que faz? Prega o Evangelho. Divulga. Divulga, prega. E pratica o Evangelho. Exatamente. Na sua vida. É isso que ele faz. Tá? A Márcia disse, eu quero. Eu também disse, eu quero. Quando eu li aquele texto, eu disse, pô, moleza, já faço isso.
quando eu li o texto, o evangelho faz, o discípulo faz isso, aquilo. Eu já faço isso, então já sou. A última frase em João 13:35, né? Ele diz assim na instrução 8: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É Boa. muito Isso. Boa. muito profundo isso, né? Um novo mandamento vos dou, né? Um novo mandamento. Ou seja, ele acrescenta um mandamento a mais. Os meus discípulos amar-se-ão uns aos outros. Muito bem. Meus irmãos, vamos então à irradiação. Vamos. Quem vai fazer? Edson, Jonathan. mais alguém ali do teu pessoal vem para cá ou a gente vai chamar? Como é que ficou isso? Eu não... O pessoal estava esperando, já tinha acabado. Marcelo, Será? Então tá. exatamente. Vai lá,